Olá, tudo bem? Que maravilha podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos ao resumo da lição desta semana? Estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis. Então lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? Antes de começarmos o estudo desta semana, quero te fazer um desafio. Se você ainda não é inscrito neste canal, então se inscreve, aproveita e clica no sininho em todas as notificações para que você possa ser sinalizado toda vez que postarmos o resumo. A lição desta semana tem por título O Dilúvio. O verso da semana está em Mateus capítulo 24, verso 37, que nos diz: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis capítulo 6, verso 5. O verbo viu leva o leitor de volta a cada passo da criação original. Porém, o que Deus viu naquele momento, em vez de Tov, bom, era Ra, que significa mal. É como se o Criador tivesse se arrependido de ter criado o mundo, o qual estava cheio de Ra, maldade. Em nosso estudo, veremos que os atos de justiça de Deus também são demonstrações de amor e misericórdia. Muitos questionam a historicidade do relato bíblico sobre o dilúvio, argumentando que tal evento mundial é incompatível com as visões científicas modernas da história natural. No entanto, há um registro de uma inundação colossal nas memórias culturais coletivas de muitos povos distantes uns dos outros, em todo o mundo e não apenas no Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, Egito e Grécia. Narrativas do dilúvio são encontradas na Índia, China, entre antigos habitantes da Irlanda, entre os povos maia na Mesoamérica, nativos americanos, povos antigos da América do Sul e da África e até mesmo entre tribos aborígenes da Austrália. O fato de a ciência moderna não conseguir dar sentido ao fenômeno do dilúvio não é uma prova de que este evento nunca tenha acontecido. O fracasso da ciência moderna em explicar o dilúvio é simplesmente outra evidência dos limites da ciência, especialmente quando se trata de um fenômeno tão sobrenatural como o dilúvio de Gênesis. Depois da criação perfeita, ocorreu a queda e o pecado entrou no mundo. A desobediência que começou com nossos primeiros pais aumentou até que o mundo se encheu de corrupção e maldade. Desde a época de Caim e Abel, a humanidade se dividiu em dois campos. É interessante que cada linhagem genealógica seja definida como base em seus relacionamentos com Deus. Enquanto a genealogia de Caim, em Gênesis 4, verso 17 até o verso 22, é introduzida por sua rejeição a Deus, Gênesis capítulo 4, verso 16, a genealogia de Sete, Gênesis 5, verso 1 a 32, é introduzida pela semelhança de Deus. Você pode conferir em Gênesis 5, verso 1. Esse contraste explica por que a linhagem de Caim é mais tarde identificada como os filhos dos homens, enquanto a linhagem como os filhos de Deus, de Gênesis 6, verso 1 e o verso 2. Não é de admirar que o Senhor tenha se preocupado ao observar que as duas linhagens estavam se misturando, produzindo uma nova linhagem genealógica em rebelião aberta contra Deus. A frase "tomaram para si" de Gênesis capítulo 6, verso 2, sugere a intenção dos filhos de Deus de substituir e de contrair a atuação divina no casamento. Conforme ilustrado pelas palavras, o Senhor Deus formou a mulher e a levou para Adão, Gênesis 2, verso 22. Os filhos de Deus queriam tomar o lugar de Deus, atitude que se reflete na frase "viram que eram bonitas", Gênesis 6, verso 2. Em hebraico, a palavra traduzida como bonita é a mesma palavra tov, bom, usada para descrever a reação divina à criação. Viu que isso era bom, de Gênesis, capítulo 1, verso 4, verso 10, verso 12, verso 18, verso 21 e também o verso 25.
Essa substituição de Deus levou os filhos de Deus a cometerem atos que não mais estavam de acordo com as leis divinas na criação, mas em harmonia com seus próprios desejos pecaminosos. O texto bíblico relata que Deus viu a maldade. Confira em Gênesis 6, verso 5. Essa é a segunda vez que as Escrituras apresentam Deus como aquele que vê. Compare também com Gênesis capítulo 6, verso 1 e o verso 4. Paralelamente ao relato da criação, o ato divino de ver segue imediatamente a palavra divina. O Senhor disse, de Gênesis capítulo 6, verso 3. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado no verso 5 do capítulo 6. Este verso é um segundo eco ao refrão da criação, e Deus viu que isso era bom. Lá de capítulo 1, verso 10. Mas, neste caso, o bom original, Tov, lá da criação de Deus, foi substituído pelo que lhe é contrário, a maldade. O comentário divino seguinte foi uma avaliação trágica da situação. O aumento da maldade não se referia apenas a algumas ações específicas ou atos malignos ocasionais. Descrevia uma condição completa e definitiva e dizia respeito à raiz, às motivações profundas do coração humano, onde Deus encontrou o mal arraigado. Queridos, a humanidade havia atingido o ponto sem volta. Deus deveria intervir com o dilúvio mundial para preservar um remanescente da raça humana da degradação moral completa e, portanto, da extinção. Nessa intervenção divina, a linguagem evoca a criação. Deus lamentou ter criado o ser humano. O arrependimento divino está associado à tristeza divina. Deus ficou triste e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, verso 6. A emoção divina tem a ver com seu amor pelos humanos. É preciso que você entenda uma coisa, que a resposta divina à maldade por meio da destruição é um ato de amor. A combinação de amor e justiça é precisamente o que torna a sabedoria de Deus o que ela é. O Senhor não salva apenas por meio de sua boa vontade e amor. Os detalhes da construção da arca de Gênesis capítulo 6, verso 14 ao verso 22, que permitiriam a sobrevivência de todos os que nela entrassem, eram evidências tangíveis da séria atenção de Deus à realidade da vida. Esses detalhes arquitetônicos minuciosos não apenas testemunharam a realidade histórica da construção da arca, eles revelaram a preocupação divina com o sucesso da operação. Deus deu instruções precisas para este propósito. A madeira resinosa da árvore, usada para construir a estrutura da arca e sua seiva, foram projetadas para tornar a arca impermeável, por dentro e por fora. Uma janela deveria estar no topo da arca para proporcionar uma passagem de luz e ar, situada a um côvado da borda do telhado. Provavelmente era algum tipo de treliça construída ao longo da linha do telhado, trazendo luz de tal forma que os diferentes aposentos dentro da arca eram iluminados e ventilados. O Deus que cuida da construção da arca, queridos e queridas, é o mesmo que mais tarde deu instruções detalhadas para a vida religiosa e salvação espiritual por meio do sacrifício do serviço no santuário. Na verdade, existem muitos paralelos entre as plantas apresentadas para a arca e o tabernáculo. As dimensões da arca de Gênesis capítulo 6, verso 15, foram dadas de acordo com o mesmo padrão e com as mesmas palavras usadas para a construção da arca no tabernáculo. Você pode conferir em Êxodo capítulo 25, verso 10. Queridos, chegamos ao final de mais um resumo da lição. Que bom que você assistiu até aqui, mas segue mais um desafio a você. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer um pouco sobre o dilúvio. E que Deus esteja contigo. E que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tua bondade, misericórdia e amor, pela arca construída há tanto tempo atrás. Mas hoje o Senhor também constrói momentos e monumentos para nos salvar-nos.
Querido Deus, que nós possamos entrar na porta que o Senhor nos fornece a cada dia para assim caminharmos até as mansões celestiais. Obrigado, Pai, por tua bondade, misericórdia e amor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Lhe espero na próxima lição. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti todos os dias e te conceda paz. Até a próxima semana.